Spoiler para vocês. Vou dar um spoiler. Eu vou até pegar a imagem aqui eu de um exercício que eu estou bolando para nossa última semana, que vai ficar muito legal. Modéstia à parte, vai ficar muito legal. Eu vou só dar um spoiler para vocês, mandando uma imagem aqui no chat do que é. Pronto. Tá aí o spoiler para vocês. Durmam com essas crianças. Não vou falar o que é, quem já sabe fica quietinho, tá? Mas essa é a dica. A dica é esse cara aí. É essa imagenzinha aí. Próximo trimestre, orientação a objetos. Bora lá aprender mais um pouco. Sem dúvida nenhuma. É exatamente o assunto que estamos tratando neste momento. Bom, vamos retomar os nossos assuntos, tá? De orientação a objeto. Lembrando que na aula passada, deixa eu me recordar aqui, nós falamos muito na aula passada a respeito dos métodos construtores, né? Os métodos construtores e do que mais mesmo nós fizemos? Dos métodos em geral, né? Principalmente dos métodos construtores, mas dos métodos em geral, onde a gente criou a nossa classe livro e a gente criou a nossa classe estante guardando os livros ali dentro, né? Então, foi isso que a gente trabalhou bastante na aula passada. Vamos dar sequência, Lhama? Lhama. Mas é um Lhama diferenciado, tá? Não é o Lhama que você pôs aí. Mas é nessa linha, é nessa linha. Eu vou testar o exercício, obviamente, antes, né? Mas depois para a gente trazer na última semana. Aliás, deixa eu já dar um recado para vocês, antes que eu me esqueça. Na última semana nossa, mais conhecida como a semana do dia 22. 22? Deixa eu ver. Não, mentira. Na semana que vem. Peraí, deixa eu pegar o cronograma aqui que agora eu me perdi. Eu já esqueci tudo já, peraí. Na semana do dia 15, de 15 a 19, de 15 a 19, deixa eu ver isso. De 15 a 19, mais conhecido como semana que vem, tá? Porque na semana do dia 22, nós não temos a monitoria, nós temos a segunda fase, a segunda rodada de provas, né? Então, da finalização do módulo 53, inclusive. As nossas aulas acabam realmente dia 20 não, dia 19, que é a sexta-feira que vem, não dessa semana, da outra. Então, na semana que vem, mais conhecida como a última semana, tá? Eu vou inverter de novo, vou precisar inverter de novo, porque eu tenho um compromisso no dia 18. Então, eu vou trazer a aula do dia 18 para o dia 16. Então, semana que vem, excepcionalmente, seremos dia 15, 16 e 17 de aulas, tá? E aí a gente finaliza o módulo 53. Para depois, no dia 30/9, não, é dia 30/9, a gente dar início ao módulo 54, tá bom? Então, obviamente, eu vou lembrar vocês todo dia todos os encontros nossa semana dessa alteração, mas já fiquem avisados aí que na semana que vem, a aula do dia 18 vai passar para o dia 16, tá bom? Senão eu ia esquecer de novo. Bom, vamos dar sequência. Quer meu case? Quer meu case? Não. Quer meu case é outra coisa. Não tem nada a ver com esse assunto. Quer meu case é uma maneira de se escrever
se escrever os formatos de código, funções e afins, tá? Bom, deixa eu molhar o bico para a gente dar continuidade no nosso assunto, né? A gente falou, então, como eu falei para vocês, a gente falou na aula passada muito sobre os métodos construtores, onde a função deles é justamente criar um objeto na área reservada da memória, ou seja, popular a instância que a gente criou. Lembra que aqui, ó, a gente tem a definição de uma classe, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma classe. Cadê? E, peraí que eu estou fazendo carta aqui. Cadê? Aqui. Opa, volta. Ué, cadê a minha... Peraí. Por que que não está aparecendo as minhas setinhas? Eu não sei dar aula sem aquilo lá, peraí. Aqui, Power Tools. Record hotkeys, né? Blá, blá, blá. Tá, vamos ver? Setinha, aqui é a minha setinha. Não, sai daí. As minhas setinhas aqui, né? Então, eu tenho aqui a definição de uma classe, onde eu tenho duas, o quê? Vamos ver se vocês lembram direitinho. Onde a gente tem o nome da nossa classe, o método de acesso dela, né? O modificador de acesso dela. E esses dois caras aqui são quem? Vamos ver, põe no chat aí, vamos ver se vocês estão espertos. São dois Dois atributos. atributos. Muito bem. E este cara aqui de baixo é o quê? Um método. Método construtor. Método construtor. Como é que eu sei que ele é um método construtor e não um método qualquer? Nome da classe e o... Fecha parênteses. Porque eu não tenho parâmetros, o que teoricamente não é nada, mas tá. Aqui, né? Eu tenho o mesmo nome da classe e eu não tenho retorno sempre como público, tá? Então, o método construtor é caracterizado por isso, pelo mesmo nome da classe, não tendo retorno e sempre público. Não faz sentido você criar um método construtor de objetos que não é público, né? Para usar ele tem que estar, né? O objeto tem que existir se ele não for público. Como é que você vai criar um objeto, entenderam? Rolo, né? Loop infinito, tá? O não ter parâmetros não significa que ele não é um construtor. Esse aqui é o construtor padrão que a gente chama, inclusive quando a gente não tem esse cara aqui, nenhum outro método construtor, este cara está implícito, ele já vem automaticamente pronto quando a gente declara uma classe, né? Lembrando que se a gente pegar o nosso trabalho da aula passada, ó, a gente tem o método construtor aqui, por exemplo, da estante, ou do livro. Ah, o do livro é aquele grandão. A gente tem o método construtor da estante, onde eu tenho um parâmetro, né? Eu tenho aqui, ó, o tamanho da minha estante. Lembra desse detalhe? Eu tenho o tamanho da minha estante para passar. E aí eu tenho a funcionalidade dele aqui dentro para poder ser executado. Tudo bem? Então, o método construtor, ele é caracterizado pelo quê? Ele sempre é método público, ele não tem um retorno, assim como outros métodos, tá? E ele sempre vai ter o mesmo nome da classe. Tudo bem? No JavaScript TypeScript tem o constructor. Acho mais massa o constructor do que o nome da classe. Cada linguagem usa de um jeito, né? O próprio PHP acho que também não tem nem nome. Tipo, você põe um new, abre fecha parênteses lá e vida que segue. Eu não lembro agora, mas enfim, eu acho que era isso. Não lembro se era no PHP também, no Python, enfim. Cada linguagem escreve de uma maneira, né? Mas o assunto que nós precisamos trabalhar muito bem essa semana, para que a semana que vem a gente consiga pelo menos fazer uma parte do exercício que eu planejei. Talvez a gente faça tudo, mas não sei ainda, vamos por partes, né? São os 4 pilares da nossa programação orientada a objeto, tá bom? O primeiro grande pilar, o primeiro pilar e o pilar principal da minha orientação a objetos é a abstração,
tá? Qual que é a ideia da abstração, gente? É a gente conseguir fazer aquela transformação da nossa vida real para dentro do nosso software. Lembra? Eu falei isso algumas vezes, né? É a gente abstrair uma estrutura de informações que eu preciso do nosso mundo real para dentro do nosso programa. Por exemplo, uma estrutura de um carro, tá? Onde eu tenho os atributos de marca e modelo, e eu estou com isso, fazendo a minha classe, criando uma abstração de um carro. Obviamente, muito simples aqui, é só para exemplificar mesmo, tá? Mas é mais ou menos o que nós fizemos na aula passada. Nós criamos uma abstração de um livro, onde você tem as propriedades daquele livro, ou os atributos daquele livro, e os métodos de operação que eu posso ter com aquele objeto, com aquele livro. Tá bom? Assim como eu tenho da estante, eu criei uma abstração da minha estante, né? A minha estante nada mais é que, para o programa, um vetor de livros. Uma estante física é um espaço onde você guarda livros em sequência. Objetos do mesmo tipo, aqui eu estou abstraindo a minha estante, criando um vetor de livros chamado livros. Nada mais óbvio que isso, tá? Então eu estou criando uma abstração do meu contexto de vida real para dentro do meu programa, tá? E é justamente isso que trata a abstração, que é o primeiro pilar, o primeiro grande pilar da nossa programação de orientação a objetos. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Um outro exemplo bem simples também, onde a gente tem uma classe chamada conta, com esses 3 atributos, e basicamente aqui 3 métodos de operação dessa classe. Tá vendo que nesse exemplo aqui eu não tenho o meu método construtor escrito? Isso significa que ele já está implícito, onde eu posso utilizar daquela maneira padrão, simplesmente chamando lá um new igual ao nome da classe e vida que segue. Tá bom? Então, a ideia da abstração é justamente essa, ó. É utilizada para a definição de entidades do mundo real, sendo onde são criadas as classes. Essas entidades, faltou até um texto estranho, ficou bem estranho. Essas entidades são consideradas tudo que é real, tendo em consideração suas características e ações. Então, a ideia é você realmente abstrair coisas do nosso mundo real para dentro do nosso software, tá? Um exemplo clássico disso é a classe pessoa, né? Onde na classe pessoa a gente tem vários atributos, como nome, idade, sexo, altura, peso, data de nascimento, CPF, RG, cor de olho, sei lá mais o que. Enfim, né? Você pode abstrair com a estrutura de informações que você precisa uma classe pessoa. E aí os métodos de uma pessoa são infinitos também, né? Andar, parar, comer, olhar, conversar, seja lá o que vocês quiserem fazer que faça sentido dentro do seu software, dentro da classe pessoa, os métodos que vai existir nela, tá bom? Lembrando que essa palavra é muito importante, tem que fazer sentido para o software aquela propriedade ou aquele método dentro de uma classe, tá bom? Imagina, por exemplo, aqui na classe estante, onde eu pudesse colocar aqui uma string cor. E que diferença vai fazer a cor da estante para o meu software? Nenhuma. Então, não tem porquê essa propriedade estar aqui, tá? Eu simplesmente não crio ela. A grande vantagem de você poder trabalhar com abstração é você poder trazer parcialmente ou só realmente o que você necessita para dentro do seu software, tá? Quem coisou aí pode falar, fica à vontade. Quem quer? Nada? Tropeçaram nos fios aí só? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tranquilo? Sim. Maravilha. Tá bom, olha o cachorro no fundo aí. Bom, entenderam então o grande primeiro pilar oh meu Deus, o grande primeiro pilar e principal da nossa orientação a objetos é a abstração, tá bom? Existe uma possibilidade, lembra que eu falei que normalmente quando a gente cria classes
né, dentro do nosso software, é porque provavelmente eles vão se tornar um objeto, tá? Provavelmente não, eles vão acabar se tornando um objeto. Mas a gente consegue ter, por exemplo, eu vou criar uma outra aqui, um outro package. Vamos chamar de pilares por enquanto, que a gente faz todos os exemplos aqui dentro. Vou fechar esses caras aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Existe um recurso, né, onde você trabalha com uma classe, por exemplo, eu vou chamar a classe pessoa, onde eu posso trabalhar com ela de forma abstrata, tá? Uma Public Abstract Class. Qual que é o sentido que faz isso? Imagina que esse cara aqui é uma forma de formas. Olha que legal. Olha que interessante, né? Até posso colocar o método que ele está sugerindo aqui, não faz diferença nenhuma, tá? Mas a ideia de você ter uma classe abstrata é
nome, e ela vai ter um double salário, tá bom? Quando eu não coloco nada na frente, lembram do que acontece, né? Acontece que os modificadores de acesso desses dois atributos acabam herdando o modificador de acesso da minha classe. Então, isso significa o quê? Que a partir do momento que eu criar um funcionário F1 recebe um new funcionário, eu já funcionário F1, eu consigo fazer o quê? Ó, pelo meu objeto, eu tenho acesso às minhas propriedades. Lembra disso? A gente usou isso bastante na classe livre lá, né? Então, quer dizer, eu estou permitindo o acesso à propriedade do meu objeto de forma pública. Isso, dependendo do contexto do software, é muito ruim. Por quê? Porque você expõe. Não tem problema. Você expõe a propriedade da classe para ela ser alterada em qualquer momento do seu software. E isso é perigoso. Tá? Imagina, por exemplo, você está fazendo um software que controla transações monetárias como o Pix, por exemplo. E imagina que você tem o valor do Pix de forma pública e você pode alterar ele em qualquer momento do seu software. Ou seja, um rombo num negocinho chamado segurança do seu software. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, se eu quiser colocar o nome do João e o salário dele de 5 mil aqui direto nesse objeto, eu consigo. Por quê? Porque o meu funcionário, que é a classe que deu origem àquele objeto, só tirar a barrinha aqui da frente, ele tem as propriedades de forma pública. Quando você não define o modificador de acesso, ele é automaticamente igual da classe, que é público. Tá bom? Porém, eu quero esconder esta propriedade. Eu vou mudar aqui no salário, eu vou colocar para private. Tá? No private, eu já não consigo alterar essa propriedade de forma pública. Se eu chegar aqui, ó, ele já está falando aqui para mim do erro. Olha só. Salário tem o acesso privado dentro da classe funcionário. Aí é que se faz a necessidade dos meus métodos específicos chamados, vamos ver se vocês lembram lá, getter and setter. Muito bem. Agora sim, eu tenho um public void set salário, onde eu recebo o valor de salário e este valor vai ser atribuído na propriedade. E eu também posso ter um public double get salário, ou seja, ele vai retornar um double na função get salário, retornando o valor do salário deste cara. Então, se eu quiser definir o salário do João, agora eu tenho que chegar e falar assim, ó, F1 ponto, ó, tá vendo que só o nome está aparecendo agora aqui, ó, o salário já não consigo mais ter acesso a ele, não existe mais, aí eu ponho o salário e aqui eu ponho o valor. E se eu quiser ver, aí eu pego e trago a função do get salário aqui para o meu código. Tá bom? Entenderam a ideia do modificador de acesso? Tá? Existem alguns. Tá? Existe o private, existe o protected, existe o public, que já está implícito. Tá? No caso, eu só vou trabalhar com vocês no protected, no private. Por quê? Porque existe ainda um conceito um pouquinho mais avançado, que aí vocês vão aprender também, onde a gente está falando no caso dos packages do nosso Java, ou no caso do C Sharp, namespaces, ou no caso de PHP, a gente tem os contexts, né? Acho que era isso, não lembro agora, PHP, não sei lá. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar basicamente com esses dois caras aqui. Então, este aqui é o primeiro passo para você proteger o seu software, alguns dados do seu software, como, por exemplo, aqui, o valor do salário de uma pessoa, né, de um funcionário ali. Tudo bem?
Tranquilos até aqui? Entenderam a ideia? Ah, mas eu posso ter um método privado também? Sim, eu posso ter um método privado. Por exemplo, aqui, ó, um private void alterar cargo, sei lá, tá? Passando uma string novo cargo. Vou até colocar aqui a propriedade. Private string cargo. Tá? E aqui eu coloco um bis.cargo, recebe um novo cargo. Eu posso ter aqui como que chama? Um método privado? Sim, eu posso ter um método privado, tá? Ah, mas como é que eu vou trabalhar com esse método privado? Aí é que tá. Entra depois o conceito da herança, tá bom? Onde, a partir de uma classe herdada, você consegue acessar métodos de forma especializada, que a gente chama, tá bom? Faz sentido eu ter um cargo desse? Faz sentido eu ter um cargo desse, um cargo desse, não, desculpa, por exemplo, um método desse, onde, por exemplo, antes do meu set salário, depois do meu set salário aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, if this ponto salário for maior que 5.000, this ponto cargo recebe gerente. Eu posso fazer uma verificação dentro de um método, tá? Este é this ponto cargo, não, desculpa. Aqui eu tenho que colocar aqui, ó, this ponto alterar cargo. Ué, cadê? This ponto alterar cargo recebe o novo cargo que é o gerente, tá? Então, o que que acontece? Eu não consigo, de forma nenhuma, alterar o cargo do cara lá no programa principal. Ó, vou pegar aqui, F1 ponto alterar cargo, passando para ele aqui, ó, gerente. Ó, ele já dá erro aqui para mim, ó. Olha lá, ó. Esta função tem um acesso privado também. Então, quer dizer, o alterar cargo só vai ser executado dentro da própria classe, se eu tiver algum tipo de verificação desse tipo aqui, tá? Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, ó. Public string mostra funcionário sem parâmetro nenhum, onde dá um return, fazer toda aquela história lá. Vou colocar mais simples, tá? Nome, nome, mais barra N, salário, salário, cargo, cargo. Certo? Depois. Caramba, eu sempre erro isso aqui. Ponto e vírgula expected. Aqui, então ponto e vírgula fora que não existe. É isso? Não, ainda não é. O que está faltando aqui? Ah, tem uma aspas aqui a mais. Não, não é isso não. Ah, já sei. Faltou os parênteses aqui. Ponto cargo, sem as aspas. Pronto. Beleza? Então, só para a gente exemplificar, bem simplesinho mesmo, tá? Vou criar aqui, então, o nosso funcionário, tá? Aliás, por que eu estou me lembrando disso? É toque. Onde eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um funcionário novo, vou atribuir um salário para ele, tá? No caso, o nome dele vai ser João, e o set salário dele vai ser isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função de mostra funcionário, tá bom? Onde eu aqui, essa aqui não vai nem precisar. Depois de mostrar o meu funcionário, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer de novo um set salário, passando para ele o valor de 10.000. 10.000, aqui. 10.000. E aí, vocês vão ver que o cargo vai ser alterado de forma natural, tá?
No caso aqui, ó, eu não tenho nenhum cargo inicialmente sendo atribuído para ele, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método consultor aqui, ó. Public, opa, public funcionário sem essa necessidade. Eu posso criar aqui, ó, falando que o bis.cargo é funcionário mesmo, tá? Ou, deixa como funcionário, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu crio o meu objeto, aqui automaticamente já vai ser atribuído o valor no cargo de funcionário, onde eu vou definir depois o nome dele e o salário desse cara. Lembrando que eu poderia ter lido isso do teclado, tal. Aqui eu estou indo mais num exemplo mais prático, mais rápido, para a gente não ficar demorando muito com outras coisas, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou até botar um breakpoint aqui. Depois de definido o salário e o nome dele, e obviamente o cargo já está sendo atribuído aqui, né? Eu vou mostrar esse funcionário, as opções ali, a listagem do funcionário, né? E depois eu vou colocar aqui para ele um novo salário maior que os 5.000 que eu criei lá, para ver o que vai acontecer dentro dessa alteração, tá? Vamos rodar o nosso programa. Ó, então, eu tenho o meu funcionário F1, já com o nome, porque ele já veio por aqui, ó. Já tem o nome João. Eu tenho o salário de 5.000. E olha o cargo dele aqui, ó. O cargo dele é funcionário, tá? Quando eu mandar executar essa função aqui, ó, ele vai retornar a minha string e vai mostrar na tela aqui. Ah, que burrão. Peraí. Desculpa. Aqui eu preciso de um salt. Senão ele não exibe, né? Rodar de novo. Ó, então, eu tenho meu funcionário, João, salário de 5.000, cargo ainda é funcionário. Quando eu executar essa função aqui, ele vai chamar a função mostra funcionário, vai trazer os dados para lá e vai mostrar para mim na tela. Ó. Salário, o nome é João, salário é de 5.000, cargo é funcionário. Tá? Quando eu fizer essa função, ele vai fazer o quê? Ó? O de salário recebe 10.000 agora. Ó. O salário deste objeto recebeu 10.000, tá? Se o salário for maior de 5.000, que é uma verdade, o cargo dele vai ser alterado para gerente. Então, olha só o que acontece. Ele vai chamar a função altera cargo. O DIS ainda está como funcionário, mas o novo cargo é o gerente. Ele vai pegar o gerente e vai atribuir no cargo atual do João, gerente. Certo? Voltou para lá, vai mostrar de novo a minha função com as informações do João, que eu errei de novo, mas eu posso mostrar por aqui, onde o F1 agora é o João, o salário dele é de 10.000 e o cargo dele passa a ser o de gerente, tá? Se essa função minha retorna um valor, uma string, eu preciso imprimir essa função aqui, né? Tudo bem? Vamos exibir de novo, só para ver ele rodando direitinho? Olha lá. Set step over, tudo. Então, aqui ele vai exibir, ó, mostrou o João aqui, tá? Vai trocar o salário dele para 10.000 e o cargo para gerente. Então, João, gerente, e salário de 10.000. Tudo bem? Pegaram a ideia de quando a gente altera o modificador de acesso da nossa função ou da nossa propriedade? Professor, mas na prática não mas na prática mesmo é muito seguro, vai ser difícil hackear algo, ou isso depende do programador. Esses dias estou dando uma olhada sobre como deixar os códigos mais seguros. Ô Igor, é assim, ó, isso aqui é só o cabinho da cereja do bolo na área de segurança, tá? Isso aqui é o primeiro passo básico de segurança de dados dentro de um software, tá? Porque você consegue depois também, né, dependendo da complexidade do seu software, você consegue encapsular objetos, tá? Você consegue proteger o objeto inteiro, onde ele só vai ser acessível a outro objeto específico, por exemplo, tá bom? Então você consegue fazer esse tipo de modificação.
Então, aqui, ó, na classe funcionário, voltando na classe funcionário, quando eu tenho um modificador de acesso, tá? Eu tenho que obrigatoriamente ter os métodos de trabalho com aquelas propriedades. Se eu tenho um método que ele é privado, isso significa que pelo objeto original eu não posso chamar ele. Eu só consigo executar ele dentro da própria classe ali. Tá bom? Quando eu não tenho nada, é a mesma coisa que eu tivesse colocado aqui o public. Tudo bem? Tranquilos? Pegaram o conceito do encapsulamento? Então, é literal você colocar uma cápsula em cima, você colocar uma proteção em cima daquele método ou daquela propriedade. O professor, se não coloca nada, deveria vir como default. E qual é o default do método ou da propriedade? É sempre baseado na classe, tá? Então ele é sempre público. Esse é o default. Se você não coloca nada, ó, se eu não colocar aqui nada, assim como está o string aqui, ó, a propriedade nome eu consigo acessar lá. Se no método aqui eu não colocar nada, ó, ele por padrão também é baseado na classe. Então ele vira público de qualquer maneira. Beleza? Dica para a vida, não economiza a palavra não, tá? Não economiza escrita não. Porque às vezes a preguiça acaba tendendo a falar um pouco mais alto, mas e no fim das contas, às vezes para fazer um debug ou até mesmo nesse sentido da proteção, né, entender o motivo de um vazamento de dado, alguma coisa ali, uma palavrinha faz uma grande diferença. Então, não economize palavras na hora de escrever código, principalmente nome de variáveis, que a gente já está careca de falar sobre isso, né? Pegaram a ideia? Ih, não, socorro! Sim. Ótimo. Muito bem. Seguimos, então. Hoje vai ser uma aula expressa, hein? Vai ser rápido. Que horas são? 9 horas. Ó, tá... Ó, que talvez... Deixa eu ver. Faltou polimorfismo. Faltou os exemplos do polimorfismo. Mas não tem rolo, não. Vamos lá, vamos seguir no conceito aqui. Ó, o próximo... O professor Guanabara fala sobre isso, de não ser, por exemplo, programador analfabeto. Sim. Programador alfabeto, é isso mesmo? Ou analfabeto? Analfabete, que a gente falava na faculdade. Alfabeto? O que é o programador alfabeto? Eu não sei que ele fala disso. Ô, professor, seria, por exemplo, Hum. A é nome, B é salário, entendeu? Ah, C é sim! idade. Sim, dá nome É. decente para as coisas, sim, sim. Programador alfabeto, int A, int B, int C, né? É isso aí mesmo. Então, segue essa premissa aí, que realmente é uma boa. Bom, vamos falar um pouquinho de herança. Herança está, acho que implícito o conceito de herança também, né? Assim como na nossa vida a gente herda características dos nossos pais, né? Às vezes até jeitos dos nossos pais, na programação orientada a objeto não é diferente. Quando você tem uma classe herdando alguma coisa de outra, as propriedades e os métodos daquela classe vão ser aplicadas às classes que a gente chama de classes filhas ou classes derivadas, tá bom? Imagina realmente a ideia de onde você tem uma classe master, tá? E você tem as classes filhas desta outra. Para que serve uma classe filha? Para você justamente ter a herança de métodos e a herança de propriedades. Tá bom?
Um exemplo muito fácil da gente entender isso, né, da gente saber como trabalhar com isso, é justamente, até eu vou aproveitar a classe funcionário. Não vou aproveitar a classe funcionário, vou trazer um outro exemplo aqui. Vamos pensar em nós, seres humanos, tá bom? Então vamos lá, eu vou aproveitar a minha classe pessoa, que eu já tinha criado aqui, tá bom? Onde nessa classe pessoa, eu vou Eu vou deixar ela como abstrata, até para a gente já começar a pegar esses conceitos. Fala para mim 3 atributos que servem para todo tipo de pessoa. 3 atributos. Cor, sexo. Então, string cor. Vamos colocar um char sexo. Mais um. Nome. Vou até perguntar o nome aqui. Então, string nome. Deixa eu colocar na ordem bonitinha, né? Altura. Vamos colocar altura também. Altura é um double. Altura. Tá? O que eu estou fazendo aqui, ó? Entendam que agora eu estou criando uma forma de formas, tá? Quando eu tenho o abstract, opa, faltou um vírgula aqui, onde eu tenho o abstract definindo que esta classe é uma classe abstrata, tá bom? Sendo uma classe abstrata, eu não gero objetos dessa classe, tá? Eu simplesmente tenho ela como uma forma de formas, tá? E agora, eu posso criar a classe funcionário, onde aqui eu não preciso colocar mais o nome, tá? Eu coloco só as propriedades específicas de funcionário. Por quê? Eu uso essa palavrinha mágica aqui na minha declaração da classe, chamada extends. Extends, traduzindo do inglês para o português, é estende. Se ela estende, esta classe herda desta, onde eu continuo tendo a propriedade nome, por exemplo. Onde agora o F1, que é um funcionário, ele pode ter uma cor caucasiano, para fazer bonito. E aí o meu funcionário F1, ele pode ter uma altura onde ele vai medir 1,80, sei lá. Onde o meu funcionário, que tudo isso está vindo lá de pessoa, ele também tem um sexo que ele é masculino, já que ele chama João. E aqui. O sexo, o que ele está reclamando? O sexo é um som caractere. Então, é com M. Essas propriedades aqui, elas não estão no meu funcionário, elas não estão na minha classe funcionário, elas estão na minha classe pessoa. Entenderam a herança? Sim. Não, socorro, fala tudo de novo. Ó, que eu gosto. Do mesmo jeito que eu tenho a minha classe pessoa com propriedades, eu posso ter métodos nesta classe também pré-definidos, como, por exemplo, um public string getNome, onde ele retorna um this.nome, tá? No funcionário, eu não tenho a função, eu não tenho o método getNome, mas aqui agora no meu objeto F1, eu tenho o meu getNome. Se ele retorna uma string, ele tem que estar dentro de um
System Out Print LN. Então, quer dizer, eu consigo pré-definir nas minhas classes abstratas, que não necessariamente precisa ser uma classe abstrata, você pode herdar de classes comuns também, tá? Não é muito comum, mas pode. Onde você define a forma tanto de propriedades quanto de métodos, e a partir daí você gera as classes filhas, por exemplo, tá? Um outro exemplo bem simples, ó. Eu posso trazer uma classe chamada forma geométrica, onde essa forma geométrica, ela pode ter, por exemplo, double lado 1, um double lado 2, um double lado 3, um double lado 4, por exemplo. Estou pensando, o que eu posso formar com isso aqui? Quantas formas geométricas eu posso formar com esse cara aqui? Aqui, chutando baixo, tem duas, né? Hã? O Quadrado? que mais? Qual que é a outra? Retângulo. Retângulo. Qual que é a outra? Então, são três já. Losango? Não sei se losango tem 4. Losango. Então, são quatro. Meu Deus, tem mais uma. Tem uma que eu só uso três. Ah, triângulo. Entendeu? Sim. E aí eu posso ter uma aqui, por exemplo, uma função chamada public, double, calcula área, onde ele faz o return aqui do lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Tá? Isso se tiver os quatro lados como propriedade. Então, eu posso usar isso aqui. Onde talvez eu nem precise definir isso aqui. Eu posso criar o método lá dentro da minha classe mesmo. Então, a minha forma geométrica, ela é uma classe abstrata, tá? Onde, partindo dela, eu posso ter uma classe chamada quadrado, que estende a forma geométrica, certo? E eu posso ter minha classe triângulo, e também estende de forma geométrica, só que eu só tenho três lados. Onde no construtor, public triângulo, eu tenho que passar três valores, e aqui eu falo que o dis ponto lado 1, lado 2 e o lado 3 recebe os valores para se construir um triângulo. Pegaram a ideia? E aí eu posso dar um return, fazer aqui, ó, public mostra forma, return, mostrar aqui já direto, return salt, opa, já vou botar um salt aqui, isso é um triângulo, triângulo, tá? Só um exemplo qualquer aqui para vocês, só para a gente pegar a linha da coisa aqui. O que ele está dando nó comigo aqui? Ah, tá faltando um retorno aqui. Beleza? Assim como no quadrado, eu também posso ter simplesmente aqui o método que retorna nulo, mostra forma. Mostra forma que eu usei lá no triângulo? Mostra forma, mostra forma, forma, fazendo exatamente a mesma coisa. Mostrando aqui, isso é um quadrado. Tá vendo? Eu não tenho nenhuma outra propriedade diferente aqui, eu só tenho o método do meu quadrado aqui. Então, quando eu vier aqui na minha função main, se eu criar aqui se eu tentar criar uma forma geométrica
forma, recebendo new forma. O que acontece aqui? Ele não deixa eu fazer isso aqui. Por que ele não deixa eu fazer isso aqui? Porque a forma geométrica, ela é abstrata. Ela não pode ser instanciada. Mas eu posso usar o método das minhas classes herdadas, falando que o tipo dele é uma forma geométrica, mas ele vai receber um novo quadrado. E aí eu coloco aqui, ó, forma, ponto, cadê? Mostra forma. Falei certo? Um ponto. Ué, cadê? Ô, professor, Oi, pode falar. mas pode também usar o quadrado? Por exemplo, Hã? quadrado, definir o quadrado? Hã? Ou tem que ser direto na forma geométrica? Não entendi, Na fala de novo. definição do tipo do objeto. Aonde? Fala pra mim onde. Aqui na mente, você tá falando? No. Não, no. É forma geométrica, forma. Mas eu Hum, também posso colocar na frente quadrado? pode, Não. Tem que ser forma pode. geométrica, né? Não, pode. Ah, Entendeu? Qual que é a diferença? Aqui, ele só pode ser um novo quadrado. Se eu falo que ele é do tipo, oh meu Deus, forma geométrica, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um triângulo, forma, recebe um new seria mais, triângulo. Pode falar. então, nesse caso, seria mais geral. Por forma geométrica. Ele engloba todos que estão herdando dele, né? Exatamente. Se está herdando, se ele está herdando, ele está automaticamente implícito. Eu tenho uma forma genérica, eu tenho um objeto genérico que eu posso definir, só que aqui eu especializo. No método construtor que eu chamar, eu especializo ele do jeito que eu precisar. Tá? Aqui está dando erro, obviamente, porque eu preciso passar os lados aqui, por exemplo, 3, 4 e 5. Tá? E aqui, ó, no forma, eu posso usar. Eu não entendi por que ele não está aparecendo a minha função de mostra forma. Espera aí. Tudo que vai de mostra forma, classe triângulo. Ah, burrão. Porque eu não tenho uma função aqui, ó. Não tenho aqui o public void mostra forma. Onde aqui ele vai ser genérico, mas lá eu tenho agora o mostra forma. Tá bom? Vamos ver se isso aqui dá certo. Ó, aliás, eu fiz ele um quadrado primeiro, depois eu transformei ele num triângulo. Então vamos fazer o seguinte: eu vou transformar ele direto num triângulo para a gente testar, porque eu acho que eu já mastiguei o cérebro de vocês nesse momento. Depois a gente vai tirar todas as dúvidas, porque eu sei que tem. E não adianta falar para mim que não, porque eu sei que é mentira. Ó, vamos colocar aqui. Eu vou só comentar esse cara todo aqui. Ctrl Shift L. Não, não é isso. Ctrl Shift barra. Lembrei. Beleza. Esse também pode cair fora, né? Eu vou só criar aqui ó, uma forma geométrica. Tá vendo? Ó, triângulo. E aqui eu vou criar o mostra forma. Lembrando que isso aqui, ele vai fazer o quê? Aqui ele não vai fazer nada, mas ele vai mostrar aqui se ele é um quadrado ou se ele é um triângulo, tá? Então, ó, eu vou botar o debug só para ele pegar o breakpoint bonitinho. Ó, então ele chegou aqui nesse momento, ó, a minha forma, só existe um funcionário, que ele declarou lá em cima, esqueci de tirar. Ó, tanto que meu funcionário não tem salário, ele só tem o cargo de funcionário. E aqui agora sim vai passar a existir o objeto forma, tá? Só que olha só, ele é do tipo forma geométrica e ele está recebendo um tipo de construtor específico. Ele está criando um objeto que é uma forma geométrica, mas nesse momento ele é do formato triângulo.
onde eu vou entrar no construtor do triângulo, e vai pegar os três lados, lado 1, lado 2, lado 3, e vai voltar lá para a minha forma. Agora, ó, o meu objeto forma também existe, ó. Lado 1, lado 2, lado 3. O lado 4 está zero, justamente porque não existe lado 4 no triângulo, tá? E aí eu vou exibir esse cara, ó, olha onde ele caiu. Ele chamou a função mostra forma, tá? E vai mostrar aqui, ó. Isto é um triângulo. Mostrou no console. Isso é um triângulo. Tá bom? Pegaram a ideia da herança? Pegaram o conceito de herança quando você tem generalizações e especializações? Entendi. Agora só não sabia que tinha como fazer isso, de você usar a classe genérica e especificar no objeto. Isso eu não sabia. Como assim você está falando? Não, da parte que a gente tá falando, da forma, Ah, tá. da definição Entendi. Você não da tinha essa instância definição aqui. correta, né? Uhum. Mas pegou o conceito? Mesma ideia de como eu tenho uma pessoa, apagar tudo, fechar todos aqui. Do mesmo jeito que eu tenho uma pessoa que, por ser abstrata, eu já sei que é uma classe que não vai gerar objetos, mas ela vai gerar outras classes. Eu tenho uma classe chamada funcionário que estende pessoa, tá? Poderia criar uma, sei lá, ó, é que isso não faz sentido nenhum, tá? Mas, por exemplo, se eu criar uma outra classe que seria aqui, por exemplo, usuário, e colocar nela o extends forma geométrica, eu posso, tá? Toda classe que é abstrata, ela pode ser provedora de outras classes, não importa qual. Não faz o menor sentido você ter uma classe chamada usuário vindo de uma classe forma geométrica. Bom, então, cuidado com essa questão da herança também. Ela pode ser boa, mas ela é bem traiçoeira. Principalmente quando você tem nomes que não tem nada a ver com a paçoca. Tá bom? O certo, né? Na verdade, o que faz sentido seria um usuário estendendo pessoa, onde além de todos os atributos, ele pode ter um string login e uma string senha. E aí sim, o objeto sendo, por mais que ele venha originalmente de uma pessoa, mas naquele momento ele é na forma de usuário, ele passa, além de ter todos os outros atributos, ele passa a ter login e senha também. Class cachorro extends carro. Esse exemplo é clássico, exatamente. Carro com motor ou cachorro trocando pneu, né? Dá para fazer também. Tudo bem? Então, cuidado com os conceitos de abstração, né? Cuidado no uso da abstração de classes quando vocês forem trabalhar com isso aqui, tá? É útil, muito, muito, tá? Porque hoje, por exemplo, você pode não ter dentro do seu software uma especialização, uma classe você não tem dentro do seu software, por exemplo, uma classe. Ah, aliás, quer ver, ó? Vamos dar um exemplo mais prático para a nossa realidade. Imagina que você está criando o seu software lá, que é o gerenciador de uma escola, tá? Então você tem aqui nome, cor, sexo, altura, beleza, tá tudo bem. E aí eu vou criar o quê? Eu tenho já a minha classe funcionário, e eu posso ter a minha classe também, por exemplo, eu posso ter a minha classe aluno, tá? Onde ela também ixi, estende pessoa. Onde, no caso do aluno, além de tudo, ele vai ter uma string de matrícula. Tá? O aluno é um objeto do tipo pessoa, então ele tem tudo isso aqui e também a matrícula. Assim como ele pode ser um funcionário, assim como ele pode ser um professor, e a partir dali o seu. Opa!
E particulares aqui. Public class, professor, extende pessoa, pronto, agora sim, é uma classe de verdade, tá? Então, assim, naquela entrega inicial do seu software, às vezes não necessariamente você tem a necessidade de criar uma classe funcionário, por exemplo, um objeto funcionário específico, tá? Mas aí você cria uma classe professor e uma classe aluno. Do mesmo jeito que a gente vê repetição de código e já enxerga a possibilidade de uma criação de uma função, quando você tem repetição de propriedades em novas classes, muito provavelmente você começa a enxergar uma abstração. Lembra do exemplo do banco que eu dei lá acho que na primeira aula, primeira, segunda aula, aquele slide bem antigo, inclusive? Né? Que a gente tinha dentro de um domínio de um software, a gente tinha dois objetos do mesmo, quase do mesmo tipo, né? Era o objeto funcionário e o objeto cliente. Lembra disso? Os clientes do banco e os funcionários do banco. Entre os funcionários eu poderia ter cargos diferentes, entre os clientes eu poderia ter categorias de clientes diferentes. Lembra disso? É essa a ideia, tá? Não faz sentido você criar uma classe, por exemplo, gerente, e uma classe diretor, ambos não são funcionário, você não vai ter muitas propriedades iguais para dois objetos diferentes. Cria uma classe abstrata, onde ela herda essas propriedades e esses métodos já pré-definidos. Fez mais sentido? Não. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma classe de funcionário, onde eu tenho o nome e o salário como private, tenho todas as funções bonitinhas aqui, e eu posso ter uma classe gerente que estende funcionário, tá? Lembra, ó, eu não preciso ser uma classe obrigatoriamente abstrata para dar origem a outras classes. Eu posso ter uma classe originando outra. Então, a classe funcionário, ela vai ter nome, salário, usuário, a classe funcionário, não, desculpa, a classe gerente, ela vai ter nome, salário, usuário e senha. Assim como seus métodos de trabalho específicos, seus métodos de operação específica, onde você pode ter o método calcula a bonificação do funcionário tendo um acréscimo de 10%, e aqui eu tenho um acréscimo de 60%, não, de 60%, mais 100%. Pegaram a ideia? Sim ou não? Sim. Muito bem, muito bem. Sem dúvidas, ninguém tem dúvida. Ó, até no IntelliJ fica bonitinho aqui, ó. Classe aluno, com o Czinho cheio, eu sei que é uma classe que instancia objeto. Forma geométrica, meleca. Forma geométrica. Eu tenho esse segmentadinho aqui, ó, em volta do C, tá vendo? É uma classe abstrata, então ela não origina objetos. Ó, pessoa, professor, quadrado, triângulo, todas elas têm essa representação gráfica aqui. Tá bom? Tranquilos? Entenderam a utilidade desse pilar, que é muito utilizado, inclusive? Existe uma parte da programação orientada a objetos que, para mim, além de muito importante, é uma das mais difíceis, eu acho, onde a gente trabalha com um negócio chamado de design patterns. Não sei se já ouviram falar disso. Já ouviram falar de design patterns? Não.
software, tá? Onde existe esse cara aqui, ó, padrões de projeto, tá? Padrões de projeto entendam como arquitetura de soluções de desenvolvimento de software. Existem alguns padrões que a gente fala, tá? O que é o padrão? Vamos pegar pelo básico aqui. Ó. Padrões são soluções típicas para problemas comuns em projetos de software. Eles são como plantas de obra pré-fabricadas que você pode customizar para resolver um problema de projeto recorrente em seu código. Isso aqui é muito utilizado em softwares de médio para grande porte. Pode usar nos pequenos? Pode. É óbvio que você não vai aplicar todos os padrões de projeto, tá? Mas existem os padrões de projeto que a gente trabalha. Existem 3 tipos de padrão: criacionais, estruturais e comportamentais, tá? No caso dos comportamentais, são algoritmos já pré-definidos para trabalhar. Quem trabalha com front-end, por exemplo, usa muito esse padrão aqui do Observer, tá? Óbvio que não é o caso nosso. Mas, se a gente for tratar, não, a gente pode trazer uma ideia dessa classe abstrata, onde eu tenho esse cara aqui, ó, é um padrão criacional chamado Factory, tá? O Factory, ele é um padrão criacional que fornece uma interface para criar objetos em uma superclasse, mas permite que subclasses alterem os tipos de método, os tipos de objeto que serão criados. Parece, né, primeiro contato dá um susto na gente, mas basicamente é o quê? É você ter uma classe abstrata, onde dela você cria outros objetos de forma, não vou falar aleatória, mas de forma, da maneira como você precisar, dentro do seu software. E aí você trabalha com um negócio chamado interface, tá? Interface, até nós vamos ver no próximo módulo. Interface é um contrato de utilização. Um contrato de utilização na orientação a objetos. Não se preocupe com esses termos agora, depois vai ficar mais simples, tá? Mas, olha só. Imagina que você está criando uma aplicação de gerenciamento de logística. A primeira versão da sua aplicação pode lidar apenas com o transporte de caminhões. Portanto, a maior parte do seu código fica dentro da classe caminhão. Se você está trabalhando com transporte de caminhão, nada mais justo que você ter uma classe chamada caminhão. Depois de um tempo, sua aplicação se torna bastante popular. Todos os dias você recebe dezenas de solicitações de empresas de transporte marítimo para incorporar a logística marítima na aplicação. Então, quer dizer, eu só trabalhava com caminhão, agora eu preciso colocar navio. Ah, então é fácil, eu só pegar o navio e fazer a alteração da classe inteira baseado no código que eu vou ter ali, tá? Só que imagina que nós estamos falando de dois casos, né? Nós estamos falando de caminhão e navio. Aí vem carro, vem van, vem trem, vem avião, vem ônibus, vem. Que mais dá para transportar? Disco voador, sei lá, qualquer coisa, tá? Falamos junto aí, cara, tá vendo? Tá? Então, o que que acontece? Bicicleta, exatamente. Então, o que que a gente faz? A gente cria uma interface que nada mais é que um tipo específico de classe abstrata, tá? E a partir dela, você constrói o tipo de transporte que você vai utilizar na logística, tá? Ó, normalmente ele coloca um exemplo de código aqui. Ah, só porque eu falei, tá vendo? Dialogues, não, isso aqui não é Java, não. Cantei. Ah, que legal, ele dá os prós e contras, ó, é bem legal, ó. Tá vendo? Tanto que o contra, ó, o código pode se tornar mais complicado, você precisa introduzir muitas subclasses novas. A parte boa é que você tem esse carinha aqui do Solid, que é uma outra lógica de estudo, tá? Onde chama-se o S de Single Responsibility Principle, onde você tem o princípio de responsabilidade única. Uma classe navio só executa operações de navio, tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Ah, o Java aqui, ó. Vamos ver. Java útil, calendar, get instant. Deixa eu ver se não vou complicar demais, não. Ah, não, olha lá.
produz elementos Não, eu não vou mostrar isso aqui não, porque vai misturar demais. Aqui nós estamos falando de parte gráfica do Java, esquece. Tá? Mas, enfim, resumindo todo o contexto da ópera, tá? Padrões de projeto existem 3 tipos de padrão: padrão criacional, estrutural e comportamental. São padrões pré-definidos para a resolução de problemas de formas variáveis, tá? Enfim, então você consegue trabalhar. Este singleton aqui, ó, a gente já usou, quem fez banco de dados comigo já usou e nem sabia, tá? Onde este cara aqui é o que garante que só vai existir um tipo daquele objeto específico, tá? Então, por exemplo, um objeto de conexão com banco de dados. Eu não preciso ter 30, eu tenho um só. E a partir dele, eu faço as operações que eu precisar dentro do meu banco ali. Tá? Independente do objeto, independente da instância, independente do que está acontecendo dentro do meu software, eu tenho um único objeto para trabalhar com a minha conexão de banco de dados. Beleza? Só que já é um conceito avançado de programação orientada a objetos, tá, gente? Não se assustem com isso aqui. Se vocês forem trabalhar em algum lugar, vocês vão precisar saber? Alguns, tá? Mas, de novo, um passo de cada vez. Tudo bem? Como é que era o nome do cara mesmo? Deixa eu ver se eu conectar aqui. Não, esse aqui é o conectar para entrar no site. Cadê o nome dele? Tinha aqui. Deixa eu ver aqui. About Us. Vamos ver se tem aqui. Tem. Não tem. Mas, enfim. É só ter o nome do ilustrador ali. Mas, enfim, tá? Então, a ideia é só para vocês entenderem como não existe software simples. Não existe programinha, tá? Só aplicações decentes funcionam em cima de padrão, funcionam em cima de um monte de coisas, tá bom? Inclusive um negócio chamado arquitetura de solução, onde você tem toda a arquitetura para a construção do seu software. A arquitetura inclui rede, armazenamento, banco de dados, padrão de projeto. Antes de você começar a escrever código, você tem que analisar uma porrada de coisas em cima disso. Tudo bem? Falei pra diabo. Peraí, deixa eu pegar mais um golinho d'água lá, que minha boca tá completamente seca. Peraí. Seguimos? Bom, depois eu organizo isso aqui antes de subir lá no GitHub, para não virar bagunça, tá? O último conceito, sim, o último pilar. Não é nem? Nossa, você vai ficar aqui ou você vai sair? Vamos lá. Olha quanta coisa a gente já viu, hein? Aqui. O último pilar que eu quero tratar com vocês é justamente o polimorfismo estático e dinâmico. Tá bom? Que bomba que o professor jogou na minha cabeça agora com esses padrões. Não se preocupe com isso ainda, tá? Você vai usar. Você vai usar. Não todos, obviamente, mas você vai usar. Mais cedo ou mais tarde você vai acabar usando isso aí. Polimorfismo é um outro conceito da orientação a objetos que a gente tem. Um outro conceito, não, na verdade, um outro pilar, é o quarto pilar, onde a gente consegue definir muitas formas para um mesmo método, um mesmo objeto.
Tá bom? No caso de sobrecarga, é quando a gente tem o mesmo método implementado várias vezes na mesma classe. Como isso? Olha só. Depois eu vou pôr exemplos de código aqui que realmente eu esqueci, tá? Eu achei que eu já tinha feito isso aqui, mas eu não fiz. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu vou até usar o método construtor como exemplo, tá? Aliás, método construtor? Vou usar o método construtor como exemplo. Eu vou esconder, entre aspas, né? Só vou recolher os outros métodos aqui para não ficar chamando nossa atenção. Mas eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um método construtor da minha classe funcionário, tá bom? Quando eu tenho um método construtor da minha classe funcionário, o que está acontecendo com esse cara aqui? Eu não estou recebendo nenhum parâmetro, tá? E, obviamente, eu estou construindo o meu objeto já com este cara aqui, né? Essa propriedade sendo populada. Mas eu posso definir um novo método construtor. Opa, estou vendo em russo aqui. Um novo método construtor, onde eu receba dois parâmetros. Não vou colocar o cargo, aqui eu vou colocar o nome. E aí eu diz ponto nome e recebe nome. Então, olha só, eu tenho um método construtor, dois métodos construtores. Lembra que eu falei para vocês, em algum momento eu falei isso, tá? Onde eu não consigo ter dois métodos com o mesmo nome? Vou tirar aqui, para exemplificar. Se eu tiver dois métodos iguais, olha só o que ele está falando, já deu ruim, já. Já viu que ele já deu ruim, só de eu tirar os parâmetros ali de dentro. O que é o problema que ele está relatando aqui, ó? Opa, corta aqui. Olha só. O método funcionário, que é o método construtor, já está definido. Aqui, ó. Eu não consigo ter dois métodos iguais, a não ser que eu tenha algo diferente, como, por exemplo, a passagem de parâmetros ou de um parâmetro. Posso ter um terceiro método construtor aqui, funcionário, passando só o nome, e aí o desnome recebe nome. Então, quer dizer, para um único objeto, eu tenho três métodos construtores possíveis. O que significa isso? Como é que faz para tirar o comentário agora? Ctrl Alt barra? Não. Ctrl Shift barra? É igual. Beleza. Então, o que acontece? Olha só. Aqui, ó, o funcionário 1, eu estou usando o método construtor mais simples de todos, onde eu não passo nada e eu vou usar este cara aqui, ó. Ele vai só atribuir o cargo. Outro funcionário, como por exemplo o meu, deixa eu tirar esse forma geométrica daqui, já perdeu o sentido. Onde eu posso ter um novo funcionário, funcionário F2, recebendo um new funcionário, onde eu já quero passar para ele o nome que eu quero que ele seja criado. O que vai acontecer para um funcionário não? O que vai acontecer com este objeto F2? Ele vai usar um método construtor diferente do F1, que é qual? Este aqui, ó, onde eu só passo o nome para ele. Então, eu tenho objetos do mesmo tipo, só que construídos de formas diferentes. Faz sentido isso? Faz. Tá? Porque nem sempre você vai ter, naquele momento do software, todas as informações necessárias para se construir um objeto. Inclusive, lá nos padrões de software, cadê? Aqui. Refactoring. Eu tenho este padrão de projeto aqui, ó, chamado criacional, onde eu tenho o builder, tá? Que eu consigo criar vários objetos com propriedades distintas. Por exemplo, eu tenho um objeto casa, onde eu posso ter uma casa com a garagem, eu posso ter uma casa com piscina, eu posso ter uma casa com estátua, eu posso ter uma casa com jardim.
Aqui é a mesma ideia. Eu posso ter um funcionário só com o cargo inicialmente, eu posso ter um funcionário só com o nome inicialmente, sem salário, sem cargo. O nome, lembrando que ele está vindo lá da nossa classe pessoa. Se aqui eu tivesse um método específico da criação de classe pessoa, eu poderia mudar ele, tá? Eu vou entrar nisso aqui agora. Então, qual que é a ideia da sobrecarga? Onde eu tenho o mesmo tipo de função, só que com operações diferentes para ela. Pegaram a ideia? Ai, que susto! Mais ou menos. Para com isso. Calma, vem cá. Foi mal, gente. Vem cá. Boa noite. Vai descansar. Isso, aproveita e deixa ela. É, porque ela estava deitada atrás da porta aí. Quem falou mais ou menos? Vamos lá. É Eu, bastante conteúdo, né? Tem que assistir de volta essa aula. Não, nós vamos retomar. Eu estou trazendo o conteúdo, depois nós vamos. Na quarta e na quinta, nós vamos trabalhar só com prática com isso aqui. o mesmo método você pode usar várias formas, então, de fazer uma mesma coisa. E é isso, Isso. então. Uhum. Exatamente. Por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo que eu posso te dar. No caso aqui, eu vou pegar o set salário. No caso, Mas eu ele não vai posso. me obrigar, não, professor, Não entendi. a ter que digitar, não. Não entendi. Fala de novo, Por cortou o exemplo, eu, microfone. eu crio o objeto. Hum, Aí vai ser opcional eu ter que colocar por exemplo, salário e nome, daquele método do meio. esse Se eu não aqui. quiser passar, aí ele já vai pro primeiro método? Não. Exatamente. Se você criar aqui, ó, um objeto funcionário F1, 1000 funcionário, tá vendo que ele não está reclamando? Por quê? Se você não está passando parâmetro nenhum, primeira coisa que ele vai ver se no método existe algum construtor que não recebe parâmetros. Existe. Ele vai executar. O que ele está dando de nó aqui? Qual que é a diferença? Mesma coisa? Ah, tá bom. Entendeu a ideia? Se eu passar um parâmetro, que é no caso esse aqui, ele já entendeu que o método que eu vou utilizar é esse aqui. Entendeu? Se eu passar um Entendi. outro objeto, criar um novo objeto, funcionário, F3, passando dois parâmetros, qual que são os dois parâmetros aqui mesmo? Cadê? Salário e nome. Ó, então eu vou colocar 3.000 e Igor. Ele já entendeu que eu estou usando o outro método. Então, qual que é a referência que ele vai ter? A quantidade de parâmetros que você está passando. Tá? Por exemplo, aqui, ó, mesma ideia. Aqui com parâmetros é bem mais fácil de simplificar, tá? Se eu pegar aqui um public void set salário sem a opção de passar nada, aqui eu posso falar para ele o seguinte: ou eu posso usar a sugestão dele aqui, posso definir um salário padrão, ou eu posso aqui falar o seguinte, meu amigo, informe o salário da pessoa. E aí aí eu preciso ter um objeto scanner, Professor, SC, scanner system, pode falar. tá errado o nome do método. Salarion. Tá salário. Boa, obrigado. Então eu posso falar que o this.salário vai receber o SC next double e vida que segue. Então, se eu chegar aqui, ó, no meu objeto F1, eu já passei o set salário dele. Se eu for chamar o set salário de novo sem nada, ele vai executar o método que não tem parâmetro. Entendeu a ideia? Show. É útil isso Massa. aqui também? É útil.
Tá? É útil, porque eu posso, por exemplo, ter aquele caso da forma geométrica, onde eu posso passar nenhum parâmetro, pode ser um círculo, eu posso passar 2 parâmetros, pode ser dois não, 3 parâmetros, pode ser um triângulo, 4 parâmetros, pode ser um losango, um retângulo, blá, blá, blá. Se eu passar 5 é um pentágono, 6 é um hexágono e assim por diante. Tá? Então eu tenho toda essa mobilidade quando a gente fala de sobrecarga de métodos. O que é a sobrecarga de métodos? É você escrever o mesmo método, mas com operações diferentes. Tudo bem? Onde eu tenho o mesmo método com operações diferentes. Isso serve para o método construtor, isso serve para métodos que eu criar, getters and setters, validadores. Aí o céu é o limite, tá? Mas essa é a ideia da sobrecarga. Tudo bem? Sim? Yes. Beleza. O último, eu não vou exemplificar ele porque não vai dar tempo, mas o último é o da sobreposição. O da sobreposição, ele acontece quando a gente está trabalhando com herança. Por quê? Porque eu sobreponho o método original, eu sobrescrevo o método original da minha classe. Tá bom? Então, eu vou exemplificar, obviamente, na quarta-feira, eu vou trazer exemplos práticos e já ponho um exemplo aqui no slide para subir lá para vocês. Mas qual que é a diferença entre sobrecarga e sobreposição? A sobrecarga, eu crio o mesmo método com várias definições. Tá? Então, eu posso trabalhar da maneira como eu quiser. A sobreposição, eu substituo o método original. Isso só consigo fazer quando eu tenho herança. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, na classe pessoa, esse método aqui, getNome, que não recebe parâmetro, na classe funcionário, se eu poderia ter um novo public, void setNome, tá? Onde eu falo, na verdade aqui, eu precisaria fazer toda uma leitura, né? Ó. Vou pegar aqui para aproveitar. Só vou alterar a mensagem. Conforme o nome da pessoa. E aqui o nome recebe next line, tá? Só que eu não quero que aquele set nome de pessoa, aqui eu pus get nome. Por isso que ele estava funcionando. Public set nome. Aqui eu vou receber um string. Nome. E os nomes recebem nome. Tá? Tá vendo aqui, ó? O set nome ele já está dando erro para mim, ó. Ah, só para retorno, desculpa. O set nome aqui da pessoa, ele recebe o nome e guarda o nome no objeto. Este set nome aqui, ó, é diferente daquele. Só que se eu quiser obrigar o funcionário a usar esse aqui, ó, eu tenho que colocar um public override. Override? Como é que é, né? Public é override mesmo. Não. Esqueci qual que é a palavra. Oh, meu Deus do céu. Depois eu trago na aula passada. Mas você define para ele que este cara vai sobrescrever o método de onde ele está herdando. Então, este set nome aqui passa a não existir mais dentro da classe funcionário, prevalecendo esse aqui. Tudo bem? Essa é a diferença entre sobrecarga e sobreposição, ou sobrescrita, que a gente fala. Você escreve por cima. Beleza? Muita coisa hoje, hein? Deixa eu pegar a listinha aqui. Na próxima aula, mais conhecido como quarta-feira, obviamente eu vou trazer toda a parte prática aqui.
Hoje eu precisava trazer conceito, tá? É bem isso mesmo, dá uma, né? Hoje eu precisava trazer conceito para vocês. Então, por isso que foi essa chuva de letrinhas e de conteúdo aqui para vocês, tá? Mas, obviamente, como eu falei, eu estrago, mas eu conserto. Na próxima aula a gente vai trabalhar com a prática disso tudo, tá? Mas esse padrão de projeto eu tenho que ver depois. Não se apegue neste conceito, o Igor, agora, a não ser que se queira, mas não misture, cuidado, tá? Vai devagar aí no consumo de conteúdos, tá? Só para não virar bololô, é só por isso. Tô tentando achar o link da aula, da aula não, como é que chama? Da lista. Aqui. Link da lista no chat. Gostei do site do Guru, é legal, é bem legal. Lá tem bastante conteúdo legal, obviamente dessa parte de padrões de projeto, tá? Inclusive eu uso ele como referência total para dar aula. Pessoas, dúvidas eu sei que vão ter, tá? Não vou deixar nada para agora, para vocês. Quem quiser rever a aula, reveja. Os slides eu ponho até amanhã para vocês lá no GitHub, tá? Mas, assim, esses conceitos nós vamos trabalhar essa semana, para a semana que vem a gente conseguir fazer o nosso aulão, e aí depois a gente segue para o módulo 54. Tudo bem? Belezinha? Alguma dúvida por enquanto? Dúvida de hoje? Dúvida de aulas passadas? Não tem como. Cara, ninguém vai saber tudo nunca. Isso é impossível, tá? Isso é impossível. Beleza, gente? Então, é isso. Ficamos hoje por aqui. Assinem a lista, por favor, não se esqueçam, tá? E lembrando, essa semana a aula normal. Quarta-feira, a próxima aula, no mesmo horário, 8 da noite, tá bom? Tchau para vocês, bom descanso e até quarta.